Boa noite, mais uma vez, geral. Eu quero começar hoje já trazendo uma proposta. Eu arrisco que talvez a maioria vai gostar, vai preferir, até porque talvez tenha sentido isso. A minha proposta é que essa terceira parte de Tornar as Pessoas sejam 2 encontros, hoje e daqui a 15 dias. Que a gente possa mastigar, né? Mastigar melhor esse texto, que a gente possa, né, ter o tempo próprio. Esses 3 textos, mexem com coisas bastante substanciais, relacionadas, inclusive, ao que o Rogers chama de natureza humana. Posso até, inclusive, fazer indicação de um texto complementar que eu acho muito precioso, que é um artigo de 57. Eu desconfio que, Amanda, você até citou no grupo, né? Eu tinha feito a menção a ele no original, e aí você me remeteu que ele foi traduzido, sobre a natureza humana, de 57. Acho que é um ótimo texto complementar a essa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Então, é isso. A minha proposta é que o próximo encontro continue sendo sobre a terceira parte, talvez com mais ênfase no capítulo 7, que é um capítulo, inclusive, um clássico, né, vamos dizer assim, e como esse capítulo 7 conversa com os outros dois, enfim, com esses que a gente pode talvez ver agora, até para a gente não ficar uma coisa muito solta, muito... Né? E, consequentemente, a gente vai empurrando, eu tomando a liberdade já amanhã, colocando nos 2 grupos, seja no Telegram, seja no WhatsApp, o cronograma já reconfigurado, né? E aí o último encontro não é mais em 20 de junho, passa a ser, se não me falha a memória, 27 de junho, aí é a primeira segunda-feira de julho, e vai ser um dia 4 de julho, né? Dia da independência dos norte-americanos, lá, que é comemorado. Então, a gente faz a nossa independência do Tornar as Pessoas, nosso último encontro. Enfim. Mas então, eu acho... Diga, Fernando. Eu acho que esse grupo do WhatsApp, eu não estou nele, não sei. Eu tinha deixado o link lá no Telegram. No Telegram, mas não sei se... Eu tinha deixado lá no Telegram. Vou ir lá. Tem lá, mas no caso, Fernando, você pode me procure pessoalmente no WhatsApp, que eu te passo o link, tá bom? Ou alguém pode colocar aqui também, e de repente daqui, se estiver apesar que está pelo celular, não sei. Mas eu posso também compartilhar. O problema é que aí eu vou ter que abrir agora o WhatsApp Web, e ele tem demorado muito, sabe? Então é mais fácil eu te passar logo lá por lá, e aí você entra. E quem mais quiser, viu, que não tiver o link, tem 2 grupos, WhatsApp e Telegram. Na época da crise lá do Telegram, houve essa... E aí, enfim, a gente manteve os 2, enfim, a diversidade é tudo de bom. Diga, Selma. O meio de comunicação está sendo qual? Que eu só tenho o Telegram também. Os 2. Eu estou botando os 2. Está duplificando? Eu estou, não tem problema nenhum, não. Ninguém perde nada. Então tá joia. Porque ali ficou mais separado, que eu quase não uso o Telegram também. Pois é. Então, mais privado. Se você quiser também migrar para o WhatsApp, realmente tem menos pessoas no WhatsApp do que no Telegram. Ele começou pelo Telegram, né? Então, de boa. O que aconteceu no WhatsApp foi... Amanda, né, Amanda? Trouxe umas 2 questões lá. Foi a única coisa diferente que aconteceu. E aí a gente conversou um pouquinho sobre umas questões. Ela tinha falado, vou trazer aqui e tal. Eu achei ótimo, pessoalmente. E a gente conversou alguma coisinha. Então, enfim, muito de boa. Assim como também, se alguém tivesse trazido alguma coisa no Telegram e tivesse visto, eu teria dialogado, conversado. Isso aí vai variar muito das pessoas. Até pedir desculpa, porque eu não lembrava. Desculpa. Eu não lembrava dos 2 grupos. Quando foi para o WhatsApp, para mim, o WhatsApp eu já acho mais prático. Aí eu acabei desinstalando o Telegram, porque eu só tinha esse grupo.
E aí fiquei, mas eu esqueci, de repente podia botar a pergunta nos dois também, a dúvida. Né, mas de boa, porque na verdade acaba sendo mais acessível de 10 entre cada 10 pessoas, né, no WhatsApp. Mas a questão é que o WhatsApp não traz uma coisa que o Telegram traz, que é muito interessante. Quem entra, no momento que entra, já tem acesso a todos os arquivos, os vídeos que já foram postados, os conteúdos. O WhatsApp não tem isso. O WhatsApp, quem entra, né, então houve essa coisa. E houve também uma coisa no Telegram, não ter limite, né, porque de alguma forma a gente, né, enfim, o céu é o limite, não tem muito essa coisa, não. Gente, vamos lá então, vamos entrar nesses textos densos de processualidade, ou seja, quando o Rogers está discutindo. Inclusive é interessante pensar que a terceira parte, ele está, digamos, fazendo menção ao título do livro, o processo de tornar-se pessoa. Ou seja, ele traz o sentido de tornar-se pessoa, o sentido do título do livro, ele, de alguma maneira, dilui entre três textos de épocas diferentes, espalhadas nos anos 1950, 1952, 1954, 1957. Esse de 57, vamos deixar para o encontro daqui a 15 dias, mas são textos em que ele vai discutir uma coisa que é muito cara para o Rogers, a processualidade, o processo de transformação. Eu tenho tanta anotação que eu não vou me arvorar a sair falando delas. Eu acho que vocês vão puxando, provocando como é que foi a leitura de vocês. Assim, da forma como a gente faz sempre, né? E aí, à medida que as coisas forem surgindo, eu vou participando, a gente vai pontuando também. Tá bom? É isso. Se apropriem de como foi essa leitura, experiencialmente, como é que bateu aí, o que fez sentido, o que não fez sentido. Tem coisas polêmicas, tem coisas que são consideradas, são aceitas gratuitamente, sem reflexões mais profundas, e ou tem coisas que são muito interessantes, mas quando a gente se aproxima mais, a gente vê mais detalhes, enfim. Sei lá para onde a leitura levou vocês, mas a leitura sempre nos leva para lugares muito interessantes. Eu sou suspeito para falar. É isso. Eu invejei o vinho agora. Hoje eu trabalhei muito o dia todo. Eu falei, hoje eu trabalhei muito o dia todo. Não, eu mereço uma taça de vinho. Eu tenho um ponto, mas aí eu sou de perguntar muito, de tirar muitas dúvidas, enfim, aí às vezes eu acho que eu tenho que ficar um pouquinho calada para não falar demais, né? Sei lá. Mas as pessoas podem dizer para você calar a boca também, eu acho. Pois é, eu acho muito legítimo. Eu acho que por isso que eu estou dizendo, por favor, me falem, tá bom, eu quero perguntar, eu quero falar. Porque aí tá todo mundo calado, aí eu vou perguntando, né? Tem um ponto... Antes de você falar, Amanda, uma coisa que eu acho que é importante, doravante, nas colocações, as pontuações, façam menção à página, ou façam menção ao trecho, até para a gente poder localizar, tá todo mundo, de repente, com o texto, poder localizar e até, né, se situar. Né? Eu, inclusive, eu sempre gosto muito disso. Mas sim, diga. É logo no início do capítulo 5, né, quando ele vai apresentar, primeiro parágrafo, né? Seria 85 da edição da capa branca, da edição da capa branca, página 84, né? Não tem paginação porque é a primeira página do capítulo, 85. E aí eu vou fazer referência aqui e a mesma pergunta quando lá no 88 ele fala da vivência do eu potencial. Então, logo aqui no 85, ele começa falando que, né, na segunda parte, embora haja breves descrições do processo de mudança do cliente, a ênfase principal está na relação que torna essa mudança possível. Então, já destaquei que ele vai focar no processo relacional, né? Talvez saindo daquele foco do que ele apresentava antes, até a terapia centrada no cliente, essa coisa mais do... Até acho que um capítulo anterior aqui ele ainda fala de si então, né? Eu acho que foi na verdade, quando ele está falando isso, eu acho que... deixa eu te ajudar a entender. Quando ele fala
Na segunda parte, embora ele está falando da parte anterior, da parte que a gente passou. Ah, tá. Ele não está falando do que vai falar agora, não. São Sim, coisas distintas. Olha só, eu acho que é legal quando você fala, você traz uma ótima oportunidade de a gente falar. A segunda parte, que foram aqueles textos, em que ele enfatizou as condições facilitadoras, em que é quase como se ele dissesse, bom, vamos falar da relação terapêutica, no que tange a como ela se dinamiza a partir de um processo de facilitação das condições que facilitam, então uma relação facilitadora. E aí, nessa lógica, é sempre o mesmo, nessa lógica se essas condições estiverem presentes, provavelmente, então, a segunda parte foi isso. O convite que ele faz na terceira parte, que começa agora, bora para uma outra dimensão. Sabe aquela parábola budista do elefante, em que ele fala, olha, muitas pessoas cegas são colocadas em volta de um elefante. E a partir do ponto em que elas tateiam o elefante, se perguntam, o que vocês estão tateando? Aí uma delas fala, não, eu estou tateando uma coluna. Ah, não, eu estou tateando uma... Enfim, então essa metáfora, essa parábola budista, é mais ou menos o que o Rogers faz com relação à psicoterapia. Antes ele estava falando, olha, a dimensão era a partir da relação, condições facilitadoras. Vamos tratar do mesmo fenômeno, psicoterapia, agora só que sob uma dimensão subjetiva da mudança. O que ocorre para a pessoa no processo de mudança? Então, a partir daí, é uma outra dimensão de um mesmo fenômeno, né? Que é a terceira parte. Então, acho que é exatamente talvez essa minha dúvida, né? Porque ele fala assim, neste capítulo e no seguinte, trataremos muito mais especificamente da natureza da experiência que o cliente tem da mudança nele mesmo. Aí eu fiquei me questionando se aqui ele já está trazendo aquela concepção de experiência do Eugene Gendlin, né? Do Gendlin, sim. Existe no texto de 54, no capítulo 6º, já um aspecto quando ele fala lá no capítulo 6º, né, no trecho, vamos lá, página 126 na minha edição, que é a mesma da branca, que a minha é azulzinha, né? A experiência de sentir. A experiência de sentir. Se você for ver isso aqui, é exatamente experienciação. É experienciar. Lembrando que o Gendlin, hoje eu fui atrás. Eu sou fofoqueiro, gosto. Eu não sou tão bom quanto Paulo Castelo Branco, mas eu gosto também. Eu fui atrás tentar, mas nenhuma das duas biografias, ou pelo menos numa delas, né? Eu não tinha tempo para entrar na outra. Ela não me identifica exatamente o ano que o Gendlin começa a trabalhar com Rogers. Mas eu arrisco dizer que foi ali entre 1953 e 1954. E ele já era um filósofo. Ele já trazia, na verdade, ele nunca foi psicólogo, ele sempre foi filósofo. E ele traz essas reflexões, só para quem não sabe, né? Quem é esse cara que o Edson está falando tanto que a Amanda puxou? Enfim, Eugene Gendlin foi um dos colaboradores do Rogers, muito significativos, principalmente no final do período acadêmico de Rogers, como pesquisador. Ele participa de uma pesquisa da terapia centrada no cliente aplicada a pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. É uma pesquisa que eles desenvolvem, os dois e mais alguns outros colaboradores, entre 1957 e 1963. É uma pesquisa polêmica na dinâmica da equipe, enfim, aí tem toda uma fofocada envolvida. Existem alguns textos, mas, enfim, a equipe implodiu praticamente, tá? A ideia é essa. Mas, de qualquer forma, como esse não é o foco, é só para dizer que o Gendlin ele foi muito importante por trazer para o Rogers, na compreensão dele, uma ênfase na experiência e na vivência da experiência, no vivenciar a experiência no aqui e agora, no presente imediato. Tá? O Gendlin é muito importante nisso, e depois ele se separa do Rogers e ele vai elaborar uma teoria própria chamada focalização. Aqui no Brasil, a gente vai encontrar pelo menos 2 grandes centros de focalização em que identificam, que puxam muito a focalização do Gendlin com a ACP. Né? Então, isso as pessoas fazem, enfim.
temos aí uma questão, né, que pode ser discutida mais adiante. Mas, só para contextualizar quem não conhece, Eugene Gendlin, ele não é citado em Tornar as Pessoas em nenhum momento. Existem algumas obras mais para frente que o Rogers cita o Gendlin, tá? É isso, mas ele foi um cara importante para o Rogers dar esse foco. A processualidade tem um dedo dele. Por que eu estou falando que esse texto do capítulo 6, que ele fala do experienciar, é de 1954 e o Gendlin já está trabalhando com ele desde 1953 ou mesmo 1954. Depois disso, não, mas foi mais ou menos nesse período. Provavelmente já tem uma influência sobre, né, no Rogers, na equipe e assim vai. Tá? A gente tem que, né, a galera que está chegando, está começando. Edson, pelo amor de Deus, estou começando a estudar a CP, Tornar as Pessoas, você já vem falando um monte de gente aí, tá, vocês têm razão. Vamos devagar. Mas ele cita, assim, acho que no capítulo 7. Oh, eu li esse nome. Eu estava lendo hoje o capítulo 7, tá lá. Perfeito, perfeito. Que é um texto já de 1957. O Gendlin tem já um peso maior. Eu concordo contigo, né? E eu não duvido que realmente tenha sido eu que escapou os meus olhos. Perfeito. Página 145. Ele cita na página 145. Olha aí, muito massa. Show de bola. Uhum. Tá aqui, ó. Tá aqui. Perfeito. Com o meu maior reconhecimento, Eugene Gendlin, William Kittner. Perfeito. Tá vendo só? Trabalhar com gente qualificada é outra história. Pelo amor de Deus. Obrigado. E aí? O que é que mobilizou vossas experiências a leitura desse texto? Desses textos. Lembrando que o capítulo 7, quem chegou depois, a gente vai estender essa terceira parte para 2 encontros. Vamos mudar aquele cronograma. Então, o capítulo 7, basicamente, a gente vai explorar no próximo encontro. Hoje a gente fica mais focado no 5 e no 6. Tem coisa para caramba. Claro que eu ia falar outra coisa, né? Para. Eu fico imaginando quem está vendo a gravação agora. Caraca, que saco, esse silêncio, ninguém vai falar nada. Pô, que está vendo a gravação, aí vai passando para frente. Eu acho que o pior é não saber quanto tempo vai demorar o silêncio, né? Não é? Vai que eu perco alguma coisa, vai que eu... E não é, Selma? Enfim, quem manda não está aqui, né? Não vivencia esse silêncio no aqui e agora. Aqui agora. Ai, gente, porque também são 2 capítulos que tem tanta coisa que eu anotei. Por isso que eu não quero ficar falando muito. Eu entendo a tua sensação Meu de Deus. tipo assim, falem um pouquinho para eu também ficar à vontade para falar, não é isso, Amanda? Não parece que eu estou monopolizando aqui assim, né? Eu entendo. Vou falar então de algo que não foi só teórico, né? Que às vezes eu sou um pouco dessas assim também meio de... Claro. O que me veio agora, essa palavra, não sei se, né? Parece que meio arqueóloga. Eu leio uma coisa, eu disse, será que isso aqui é do Gendlin? Eu vou lá atrás do texto do Gendlin. Será que isso aqui é de... Aí eu fico às vezes muito não sei se no racional, né? Na teoria, porque vai me instigando, né? Mas essa parte aqui, eu acho que também atravessou um pouco... Não sei, acho que pensando nos atendimentos, no contexto clínico, nesse processo relacional e experiencial também, né? Quando aqui também nesse trecho da 88,
ele fala a vivência do eu potencial, da página 88, ainda no capítulo 5. Né? E aí ele vai falando, né, um dos aspectos do processo terapêutico, ele fala desse foco, né, ele bota entre aspas a vivência da experiência. Aí eu fiquei, será que é a experiência do Gandalf? Mas eu tô vendo que tem tudo a ver, né, enfim. Ele até fala que ele empregou a expressão a vivência do eu, apesar dele não achar que seja exatamente exato. Mas o que também, assim, o que me tomou mais dessa parte, além dessa parte conceitual, é quando ele vai dando vários exemplos de processos, né, que ele observou, vivenciou, que ele até fala ainda da relação de um terapeuta centrado no cliente, mas eu acho interessante como ele fala assim, o cliente pode permitir-se examinar diversos aspectos da sua experiência exatamente da mesma maneira que os sente, tal como apreende através do seu sistema sensorial e visceral. Eu acho assim bem forte, né, do sistema visceral mesmo. Das tripas. Eu acho que bem assim naquela concepção de pensar no organismo, né, do quanto que isso mobiliza o organismo como um todo, não é só uma experiência fazendo referência a algumas outras, enfim, não como crítica, né, mas alguns outros referenciais de abordagem a uma dinâmica psíquica, né, fosse assim, uma coisa muito, não, é só o psiquismo. Ele traz bem o quanto que é uma vivência visceral, né, sem os distorcer para adaptá-los ao conceito existente de eu. E aí ele vai trazendo várias falas, né? Eu sou isso e aquilo, mas experimento esse sentimento que não tem qualquer relação com aquilo que eu sou. Gosto dos meus pais, mas sinto surpreendente rancor em relação a eles. Realmente eu não valho nada. Aí ele vai dando vários exemplos. E teve um que eu lembrei, eu estou tentando lembrar o trecho que eu lembro que tinha. Era uma aula, nem era assim, né, sobre a CP, era sobre identidades sociais, enfim. É um trecho, não sei se a gente chama de, na minha ignorância das poesias, enfim, do Fernando Pessoa, que ele fala que ele tem vários eus. E aqui eu até marquei, talvez eu seja alguns eus muito diferentes, aí eu lembrei, vou depois trazer. Enfim, foi algo que me atravessou, tanto teoricamente como do processo vivencial da clínica, né? Beleza. Eu fico convidado e convocado por você a falar algumas coisas que não estão aqui e estão aqui ao mesmo tempo. O Rogers, ele traz alguns elementos da teoria da personalidade, da sua teoria da personalidade. A sua teoria da personalidade é na sua teoria da personalidade que ele desenvolve o conceito, a noção de autoconceito, a noção de eu, e a relação desse eu com o organismo. Acho que no encontro anterior eu já falei do organismo, um pouco da totalidade do que somos, da nossa integralidade, mas, enfim, se eu não tiver falado, estou falando agora. O fato é, esse eu, veja o tratamento que ele dá, esse eu é potencial. O que é algo potencial? Algo que tem uma potência, mas não é ato. Agora eu estou sendo aristotélico aqui, inclusive, na filosofia. Né? É Aristóteles que desenvolve a noção de potência e ato. Uma semente é a potência de uma árvore que estará em ato no momento em que ela, né, estiver frondosa e etc. e tal. Então, a potência traz uma capacidade, uma condição de vir a ser que no momento em que estiver, né, explícita na sua capacidade, será ato. É interessante trazer essa ideia de potência, eu potencial, que ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte: é a vivência do eu que nós podemos ser. É a vivência do eu que, de alguma maneira, nós temos a capacidade de explorar, mas precisamos, digamos assim, romper algumas camadas, algumas fachadas, algumas máscaras, algumas autoidentificações. Precisamos, digamos assim, ressignificar o nosso autoconceito, o nosso eu, o nosso self,
para, de alguma maneira, explorar novas possibilidades de self, de autoconceito, de eu. O que seria o eu? A noção de eu, o autoconceito, ou self? É o modo como nós nos identificamos como identidade, como Edson. Quando alguém me pergunta, Edson, quem você é? Quando racionalmente eu começo a responder quem eu sou na fila do pão, eu estou dizendo um monte de atributos, né? Eu falo um monte de atributos, e que esses atributos que eu falo sobre mim é a minha noção de eu, ou o meu autoconceito. É autoexplicativo isso, inclusive, né? O meu autoconceito é o que eu falo sobre mim mesmo. Agora, veja, o que eu falo sobre mim mesmo traz um limite tremendo, né? Porque no momento em que eu estou respondendo sobre mim, algumas pessoas que convivem comigo, se estiverem ao meu lado, podem dizer assim, não, Edson, tudo bem, você está falando isso de você, mas deixa eu falar algumas coisas a mais de você, né? Eu vou pedir para minha companheira, né, que vai estar ouvindo do meu lado, e ela vai falar, não, mas ó, calma aí, tem algumas outras coisas aí. E de repente eu posso até, ela falando, eu falo, é verdade, faz sentido. Algumas coisas eu posso até dizer, não é bem assim, até me defender. Não é isso que a gente faz às vezes? Se defender. Eu me defendo, né? Enfim. E aí, nesse sentido, é que eu estou, de alguma forma, acessando muito mais do que o meu eu, o meu autoconceito, e tendo a possibilidade de acesso a um eu potencial. O que seria um eu potencial? Meu organismo, gente. É uma outra forma de falar bonito do organismo, né? O eu potencial está na ordem do organismo. É interessante quando ele fala, né, que você passou por esse trecho, né, Amanda, que você falou, a expressão vivência do eu, embora essa expressão... empreguei nesse ponto a expressão vivência do eu, embora essa expressão não seja completamente exata. Porque, de alguma maneira, fica mais exato a vivência do eu potencial. Digamos, a entrar em contato com muito do que eu sinto, mas posso não estar entendendo o que eu sinto. Posso estar tendo uma reação de alguma coisa. Eu acabei de vir de um processo de supervisão. Nesse processo de supervisão, teve um momento que um profissional virou, gente, eu quero trazer uma experiência, bababá, e trouxe. Aí lá pela ação falou, e aí lá, num determinado momento, eu senti a necessidade de perguntar isso. Eu quero dizer para vocês que eu estou com a sensação de que... Será que eu fiz a coisa certa? Será que era isso, tal, bababá? É quase como eu estou sentindo algo aqui, mas eu não estou conseguindo elaborar isso que está aqui. E aí a gente começou a facilitar esse contato com ele no momento imediato. E não falar daquela situação em si. Vocês estão entendendo? Mas muito no sentido de... Cara, parece que você, nesse momento, está se perguntando que será que eu precisava fazer essa fala? Será que eu não precisava? Qual era a necessidade disso? Tal? E quanto mais a gente foi explorando o momento imediato, ele foi acessando situações da experiência que ele viveu e está dizendo, porra, eu estou lembrando que na hora eu percebi isso, eu percebi essa dinâmica, e aí eu senti a necessidade de perguntar quase para provocar, né, as pessoas a entrarem em contato com aquilo. Eu falei, pois é, parece que você não conseguiu expressar o que você estava sentindo na hora, né, de compartilhar aquela impressão. Veja, né, nesse exemplo que eu estou dando, é a vivência de um eu potencial que está se dando. Ou seja, ele não tinha claro, estava sentindo algo. À medida que a facilitação foi ocorrendo, ele começou a, digamos assim, a conseguir entrar em contato com aquela experiência que ele estava vivendo, estava sentindo, e, nesse caso, ele começou a trazer para o seu autoconceito, puxa vida, né? De repente, eu posso compartilhar o que eu estou percebendo com muito cuidado, com muita sensibilidade, mas não ficar com medo de repente, as pessoas estão tão vulneráveis, estão tão fragilizadas, coisa que a gente fez. Enfim, eu só estou ilustrando para dizer o quanto essa vivência do eu potencial é esse acesso, é isso que você falou, né, Amanda? É esse acesso a questões mais viscerais, etc. Uma coisa que fica como uma provocação tremenda para mim, porque o que ele fala no final no final desse parágrafo, que vem da 88 e entra na 89,
e que acaba que, assim, de início a expressão é sou um eu que é diferente da minha, né? Ele está trazendo um trecho de uma citação. Mas, gente, talvez ele também deixe aqui uma coisa, para mim fica uma coisa muito do tipo, até que ponto, na realidade que nós vivemos, a gente não tem que falar de selves, de autoconceitos, de eus, no plural, ao invés de um eu, de um autoconceito. Até que ponto, e aqui é só uma pergunta para a gente olhar criticamente para um texto que foi escrito num outro contexto cultural, numa outra realidade, e que não houve a problematização, talvez, da pluralidade que há em nós, do quanto a gente se vê de uma maneira plural e diversificada, conforme o contexto, as relações envolvidas. Nesse momento, eu estou sendo, né, o facilitador de aprendizagem, o docente, etc, etc. Ao acabar aqui, eu vou me reportar para o meu eu, para o meu autoconceito de filho, porque eu vou ligar para minha mãe, aí a gente vai ficar conversando como é que foi o dia dela, etc, etc. Inclusive, talvez ela até interrompa ali. Aqui eu vou ter que desligar na cara dela, mas ela sabe disso. Quando eu desligo é porque eu estou ocupado, e, enfim. Então, o que eu quero chamar a atenção é que até que ponto talvez a gente esteja lidando aqui com a possibilidade de lidar com a nossa complexidade, a complexidade que envolve selves, no plural, e não self, autoconceitos, e não um autoconceito, noção de eus, né? E de alguma maneira considerar e acolher a diversidade do que somos, inclusive o estranhamento com relação aos conflitos entre o que somos, né? Muitas vezes, por um lado, pode ser um conflito entre o profissional e o pessoal, um conflito entre, sei lá, a esposa amorosa e a amante, né, fogosa, pode ser, enfim, sei lá, conflitos que nós trazemos e vivemos conosco, né? Enfim, só autoconceitos. Mas isso é uma reflexão que eu já trago, inclusive, no final de semana agora, falando disso, uma especialização, a partir desse trecho aqui. Edson, a gente poderia pensar também nessa pluralidade de eus, né, esses selves. Também, talvez, aí vou fazer um atravessamento, porque é uma disciplina que eu já dou há muito tempo, que é identidades sociais, né, que eu até comecei a falar. E aí, nessa concepção, e eu acho que é algo que também tem sido muito pontuado e discutido, não sei se dá para fazer relação, é uma dúvida. Interseccionalidade. Tipo, a minha experiência, eu posso falar assim, eu sou mulher branca hétero, cis, mas nessas identidades culturais, sociais, enfim, eu vou ter uma experiência enquanto mulher, um eu, não sei se seria isso, né? O que é fazer parte também do sistema de privilégio da branquitude, né? Também isso vai trazer um tensionamento, mas ao mesmo tempo está tudo, né? Tá tudo atravessado. Perfeito. Olha seria aí, mais ou menos isso. Olha aí a gente atualizando Rogers a partir do Tornar-se Pessoa. Eu sou suspeita que eu sou É isso, mas é isso. muito amante do Rogers. Isso. É que ele não viveu isso, né? Ele viveu um mundo muito mais... a valorização da estrutura do mundo, da estrutura da personalidade, da estrutura das relações. E nós estamos vivendo menos estrutura e mais processualidade, diversidade, complexidade. Então, qual a lente que eu estou lendo Tornar-se Pessoa? É uma lente que ela provavelmente não existia no século XX, lá nos Estados Unidos, enfim, porque é uma lente bifocal que traz uma série de verdades da minha época. Apagava completamente o diálogo. Edson, acho que a sua internet está com alguma coisa aí, você está falhando. Oi, tá falhando, tô voltando, como é que eu tô? Tá voltando. Voltei, né? Tá bom. Mas vamos lá, gente. Falem aí o que rolou, o que está rolando relacionado ao texto, enfim, para não ficar um papo só eu e a Amanda, porque aí eu também começo a entrar no mesmo grupo dos constrangidos. Os constrangidos. Eu e a Amanda. Vamos.
Eu, sinceramente, eu peço desculpas, mas eu não li todo, eu estou com um monte de problemas aqui, eu não consegui atualizar, mas se eu tivesse lido, eu estaria interagindo Tranquilo. melhor, viu, Tranquilo, Edson? tranquilo. Tá? Eu também estou no mesmo caso que a Lilian. Tá Mas já ótimo, estou Ludmila. porque eu, no caso, estou terminando de ler os do encontro passado. Tá, legal. Mas eu vou pegar aí o bonde andando no próximo encontro. Eu Tranquilo, também, Já quero estar preparada. eu tranquilo. também quero isso, Ludmila. Diga, Pamela. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade em ler os trechos do acompanhamento da senhora Oká, né? Não sei se a gente fala, mas... Oak. Senhora Carvalho. Eu imagino que por causa de todo o contexto, né? De estar em outra experiência, de não estar ali vendo a senhora, né? Mas tem alguns trechos, assim, de algumas falas dela que me faz, né? Me toca de alguma maneira, né? Na quinta sessão, né? Na página 91, eu acho muito interessante. A sensação que me dá é que ela chegou bem quadradinho, assim, né? Super flexível, né? Toda controlada. E aí eu acho interessante que ela fala assim, comecinho da página 91, aí ela fala assim, talvez possa ser que eu de fato esteja gostando desse processo de sentir. Porque ela começa a falar, né, que ela está sentindo as coisas e que as coisas começam a parecer que tem um formato, parecer que tem uma textura, né, que ela vai mergulhando cada vez mais dentro de si e aquilo vai materializando na frente dela, né? E aí eu acho que é muito interessante que mesmo meio constrangida, assim, ela fala, né, que ela gosta de estar gostando desse processo de sentir, né? Aí ela fala, de qualquer modo, com certeza estou aprendendo alguma coisa. Mas eu acho muito interessante esse acompanhamento dela, apesar de ter uma dificuldade em ler alguns trechos dela. Talvez pela tradução, talvez por outro tempo mesmo, não sei. Mas é interessante esse processo dela de se descobrir, de sentir aquilo que está dentro do eu dela, né? Como ele é, que textura tem, que formato tem, que gosto, né? Que tem também. É muito interessante esse processo dela, né? Verdade. Legal sim. Como o Rogers falou lá embaixo, é uma forma de experiência nova e não habitual, né? Que se expressa de uma maneira verbalmente confusa, mas emocionalmente muito clara. Interessante, muito bonito. A forma cuidadosa que Rogers expressa isso. Para não dizer assim, olha, eu sinto que você está perdida, né? Aí ele fala, está perdida de uma maneira muito gostosa. Quem dera se todas nossas sensações de estar perdida seja dentro de nós mesmos, né? Em busca. É muito gostoso esse processo dela, né? E tem uma coisa da valorização da experiência. Veja, quando eu falo valorização, no sentido de dar valor. Não é de dar a valorização do tipo, nossa, como isso é bom, é legal. Não. É legitimar. Legitimar a experiência dela estar perdida, que isso faz parte, né? Isso que você falou. E o quanto isso, você está numa relação de segurança e de aceitação, e isso, inclusive, vai ter toda uma repercussão mais para frente, quando ele vai discutir processo de socialização, quando a gente fica conjecturando um monte sobre processo de socialização, ele deixa bem claro que processo de socialização, isso eu estou falando, algo que está, se vocês quiserem, na página 98, né? É simplesmente aceitar o interesse genuíno do outro, de tal forma, de tal modo que se rompe com a desconfiança inicial em se relacionar. Ou seja, o Rogers entende que a socialização passa por um clima em que a pessoa ela não só se sente aceita pelo outro, como ela começa a romper com uma desconfiança
e com uma dificuldade do tipo assim, eu não posso, não. Eu começo a me disponibilizar, a me relacionar. É muito interessante, eu estava conversando isso, né? Eu tenho o privilégio de conviver, a minha companheira, ela trabalha com psicologia social e ela tem muito conhecimento de psicologia social norte-americana da época do Rogers. E ela falou, Edson, isso tem tudo a ver com o contexto da psicologia da época, psicologia social. Porque havia uma... Estou falando da professora Cláudia Aline, a Amanda conhece, tal, acho que o Fernando também, aqui da UFMA. Né? E ela falou, olha, na época, a psicologia social norte-americana entendia que as relações, o entendimento dos processos sociais se davam a partir do indivíduo, das relações do indivíduo, né? E aí generalizáveis. Tanto que, se a gente quiser fazer uma comparação, é só pegar o Haroldo Rodrigues no Brasil, que é filho, que é fruto desse processo, e toda a diferença com a própria psicologia crítico-social ou social-histórica brasileira, né? Que é outra vertente, outra perspectiva. O Rogers é desse contexto. Quando ele chama de processo de socialização, ele está falando isso. Alguém que se sente aceito e começa a falar, cara, eu não estou... olha só, eu estou me sentindo seguro, estou me sentindo... Eu posso me disponibilizar, me relacionar com outras pessoas. Eu começo a perder o medo, e, consequentemente, começo a me socializar. O caráter de socialização que o Rogers fala aqui no texto é esse. É dentro dessa perspectiva. Não é algo, sabe, como a gente traz dentro de uma dinâmica de relações coletivas, comunitárias. Não, esquece isso. Esquece isso. O contexto do Rogers é outro. E aqui não estou dizendo no sentido de ser melhor ou pior, é compreender o momento histórico do Rogers. Então, a socialização começa no indivíduo, é isso que você quis dizer? O Rogers, sim. Começa na ação dele próprio. Na disponibilidade que ele começa a construir numa relação de segurança, a estar mais aberto para outras relações, para não se sentir ameaçado, para não se sentir desconfiado diante de outras relações. É disso que o Rogers fala. Volto a dizer, vou ler literalmente aqui, porque o que eu li foi a anotação que eu fiz. Final da página 98, se vocês quiserem marcar. Tá aí, ó. Não se poderá dizer que esses trechos retratam o cerne do processo de socialização? Rogers pergunta. Descobrir que não se é destruído por se aceitar os sentimentos positivos que vêm dos outros. Que isso não faz necessariamente mal, que na realidade, ele bota aspas, ele está tirando a citação que ele apresenta. Uma pessoa sente-se bem quando tem alguém consigo nas lutas para enfrentar a vida. Ele está chamando isso de processo de socialização. Mas então não é da pessoa sozinha, né, Edson? É a pessoa se disponibilizar, é a pessoa numa relação de confiança, de segurança, né? E nessa relação ela se disponibiliza para outras relações. Okay. Ela vai se sentindo mais disponível para estar em outras relações. Tá. É isso. A socialização nesse sentido, é um processo de socialização. Por isso que ele diz, olha só que interessante, vamos nos reportar a Rogers. Quanto mais a pessoa confia organismicamente em si, quanto mais ele se apropria de um tornar-se pessoa, maior é esse processo de socialização na sua singularidade. Aí você fala, não, calma aí. Como assim? Porque na sua singularidade ele vai se apropriando de uma segurança, de uma confiança em si próprio. Ele fala isso, gente, quando ele está falando, ele fala, os dois trechos são em seguidas, né? Se vocês observarem, a vivência integral de uma relação afetiva, que é no tópico o segundo tópico na página 93, e que se apega ao terceiro tópico que vem na página 100, a afeição em relação a si mesmo. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, eu estou juntando os dois, tá? E vou falar o quanto isso tem a ver com o processo de socialização. Quanto mais eu me sinto integralmente tocado, mobilizado
por uma relação em que eu me sinto seguro, em que eu me sinto considerado positivamente, em que eu me sinto livre para expressar meus sentimentos, meus afetos, isso vai me proporcionando, vai me propiciando não só o me aceitar, e aqui eu já estou falando desse terceiro tópico que vem na página 100. Eu não só me aceito mais, eu passo a gostar mais de mim. Eu passo a me afeiçoar a mim. Eu passo a me legitimar. Essa afeição por mim é uma legitimação de mim mesma, ou de mim mesmo. E dito isso, isso se associa justamente a essa capacidade que eu vou tendo de me empoderar, de me apropriar de mim e de me abrir para outras relações. Por isso, o processo de socialização tem a ver com o processo de vivência e apropriação desse eu potencial organísmico. Eu cada vez mais na relação, eu vou me apropriando de mim mesmo, e aí vem os trechos seguintes, que ele chama de polêmicos. Na verdade, ele já chama de polêmico esse terceiro aqui. Polêmico não, ele fala que ele tem insegurança. Eu não sei se vocês perceberam, tá? Logo no início do texto, tá? Veja, eu estou ajudando vocês porque eu estou percebendo. Lilian falou, Ludmila falou, mas eu acho que é uma fala que repercute, né? De repente, muita gente gostaria de ter lido mais, mas não deu. Às vezes a vida traz muitas coisas, né? Beleza. Então, bora instigar o quanto tem coisa importante aqui no Tornar-se Pessoa. Sim. Olha só o que ele está falando logo na página 85, no iniciozinho do texto, lá no capítulo 5, início do capítulo 5, lá no final da página, ele fala: sentia-me cheio de coragem e, ao mesmo tempo, muito inseguro de mim mesmo ao afirmar que, num tratamento com bom resultado, os clientes parecem adquirir uma real afeição por si próprios. Ou seja, ele está falando do item 3, ele está inseguro, texto de 52, ele tá inseguro de afirmar nesse momento, e é interessante, se vocês forem observar, esses dois trechos que ele está mais inseguro é o que ele mais escreve. É o que ele mais gasta saliva no texto, ou gasta tinta de caneta no texto. Então ele está voltando para o texto da página 85, ele fala: eu ao mesmo tempo eu tô me enchendo de coragem, ao mesmo tempo eu tô, né, me borrando por dentro para afirmar que um tratamento com bom resultado, os clientes parecem adquirir uma real afeição por si próprios. Sentia-me, no entanto, ainda mais inseguro, eu estava me borrando mais ainda. Eu estava com, enfim, né, freio, né, enfim, ao propor a hipótese de que, e isso aqui, gente, para mim, é o ponto central desse texto, tá? Leitura minha. O fundo da natureza humana é essencialmente positivo. Isso aqui, a gente pode ter duas formas de enxergar isso aqui. Pegar uma pílula e transformar isso aqui numa pílula e engolir e não sentir o gosto, não mastigar, não ruminar, babá. Eu sou daqueles que eu gosto de sentir sabor de tudo. E se eu não sinto um sabor agradável, eu cuspo ou não. O que eu quero... Eu estou fazendo uma aproximação, né, muito suave e serena disso aqui. O que significa isso para o Rogers? Porque isso aqui vai trombar em algumas coisas que hoje em dia ou leva muita porrada ou se acende vela para o Rogers. Se tende muitas vezes aos dois extremos, quando se fala, no caso do Rogers, que ele entendia que a natureza humana é essencialmente positiva. Ao falar disso, o que a gente observa na atualidade é muita gente acendendo vela para isso e dizendo aceita, que isso é a palavra, né, da verdade, ou muita gente pegando a literalidade disso, fazendo a sua leitura e não, digamos assim, explorando o texto e dizendo simplesmente o Rogers não presta, porque como é que ele pode afirmar sobre natureza humana, sobre essência humana, etc. e tal? Não presta, joga fora Rogers, joga fora a água do banho com o bebê junto. Eu não me encaixo nenhum nem outro. Quero já dizer para vocês. Acho que existe coerência e existem algumas reflexões que a gente precisa fazer. Mas, gente, para isso a gente precisa mastigar, roer essa pupunha, como fala aí no Pará, não é isso, Amanda? Roer essa pupunha,
com muito cuidado para não quebrar o dente, né? Enfim, porque senão a gente perde, digamos, do que o Roger está falando aqui. E ele, quando ele fala, olha, eu fico muito inseguro para falar disso, ele está falando isso em 52. No texto de 54, ele se espalha mais. E no texto de 57, sobre a natureza humana, ali ele deixa as coisas às claras, né? E ele ainda fala no início desse texto de 57, o artigo, que não está em Tornar-se Pessoa, mas a gente pode até depois botar nos grupos de WhatsApp e Telegram esse texto. Esse é um artigo que é fácil. Sobre a natureza, bota no Google, sobre a natureza humana, Carl Rogers, vai aparecer ele disponível, traduzido. Onde ele começa falando o texto dizendo, ó, você que trabalha com psicoterapia, a primeira coisa que tem que falar é explicite os seus valores subjetivos próprios. Deixe claro os seus valores, porque senão você está sendo desonesto. De cara, assim. Não de uma forma tão grotesca, grossa, como eu estou falando agora aqui. Ele é muito mais elegante, é esteticamente muito mais... Enfim, Rogers é Rogers, não sou eu aqui, um tosco como eu. Mas ele está falando disso. Então, gente, acho que a gente tem que olhar para esse texto nessa construção que o Rogers vai chegar nesse trecho, eu estou falando apenas do capítulo 5, texto de 1952, texto do início dos anos 50, em que ele vai chegar lá na página 104, a descoberta de que o centro da personalidade é positivo. Gente, vocês não acham esse trecho bombástico, contundente e, ao mesmo tempo, passível de toda uma polêmica? É a leitura que eu tenho. Eu não vou passar pano, não. Ao mesmo tempo, eu vou dizer, isso aqui me instiga a mergulhar mais no texto. E eu achei algumas chaves para mim aqui. Mas te interrompendo um pouquinho, mas essa questão dele achar o centro da natureza humana positiva, né? Muito vai também das pesquisas dele daquela época, né? Das entrevistas nas quais as pessoas se davam conta que, de repente, os sentimentos que elas tinham não eram de todos negativos, né? Não sei se eu posso estar viajando, mas tem até, eu não vou encontrar agora, tem até uma entrevista que a pessoa, depois com o tempo, né, no decorrer da terapia, ela acaba se percebendo com sentimentos bons, né? Então, de repente, tem também um pouco desse olhar do Rogers de ver essas pessoas se transformando e se mostrando, né, de uma forma na qual não é aquela camada que ela achava que tinha, né? Daniela, a tua fala foi ótima. A tua fala foi ótima porque, de alguma maneira, me permite entrar numa discussão sobre a noção de positivo. A gente não faz isso. A gente não faz isso. E quando você fala de sentimentos bons, você está, digamos assim, você está se apropriando de uma perspectiva de positivo. Que o Rogers também cita. Tá? Positivo... Gente, eu me dei o seguinte trabalho. Eu sou desses. Eu, quando encasqueto numa coisa, eu preciso... Enfim, o que eu fiz? Eu preciso explorar a noção de positivo. E aí eu fui explorar a noção de positivo e eu encontrei duas perspectivas possíveis. Inclusive, essas perspectivas se apresentam no Rogers, se apresentam no texto do Rogers. Uma perspectiva é considerar algo positivo como algo afirmativo, como algo factual, algo colaborativo, indiscutível, algo baseado na experiência. Inclusive, a noção de positivismo da escola filosófica lá, do Comte, era justamente isso. Ou seja, o que é positivo é o que é expresso, o que é explícito na experiência, o que se... E aí, ao mesmo tempo, o que se afirma, o que se legitima. É positivo porque se legitima, né? Nessa perspectiva, positivo, aqui sou eu, Edson Bezerra falando, pode ser compreendido como uma perspectiva salutogênica. Nossa, que palavrão é esse, Edson? Voltado para a saúde. É uma perspectiva voltada... A sua gênese é a noção de saúde
no olhar do Rogers. O que é saúde para o Rogers? Tomando como base a teoria da personalidade. Congruência. São as experiências organísmicas acolhidas, aceitas. Isso para o indivíduo. Sempre para o indivíduo. Sempre para o indivíduo. Tá? É a natureza humana. Ele faz essa discussão sobre a natureza humana baseado no indivíduo com quem ele se relaciona na relação terapêutica. Toma por base que o Rogers sempre parte das experiências em relação terapêutica e generaliza, universaliza, próprio da busca de teorias, convenções universalizáveis. Tá? Bom, então, Daniela, eu acho muito legal quando você fala, porque isso me instiga, primeiro, puxar essa vertente, essa leitura. Agora, a gente pode dizer que tudo se resume a isso em positivo? Não. Que aí é justamente no que você acabou de trazer. Positivo também pode ser compreendido como algo bom, algo otimista, algo confiante, algo Buzz Lightyear, ao infinito e além. Né? Pode ser, pode ser. E Rogers utiliza também essa perspectiva, que eu vou chamar de uma perspectiva moral ou moralista, no sentido em que você estabelece uma espécie de parâmetro do que é bom em comparação ao que é mal. Um parâmetro valorativo, por isso moral. Por isso é uma perspectiva moral ou moralista. Dê o nome que vocês queiram dar e o que vocês acharem melhor. Gente, eu puxo esses dois aspectos para chamar a atenção do seguinte. Vamos lá, vamos voltar para o texto agora, só para... Né, vou pedir para vocês me acompanharem no texto. Quando o Rogers está desenvolvendo, tipo assim, numa relação em que há exatamente isso, Daniel, que você trouxe, numa relação em que a pessoa vai se sentindo à vontade, essas camadas vão caindo, essas camadas de defesa, essas camadas de desconfiança, a pessoa vai se sentindo mais à vontade para se apropriar de si própria, se apropriar de si mesma, se apropriar do seu eu potencial, de entrar em contato com as suas experiências. E que essas experiências são confiáveis. Essas experiências, ou seja, o seu eu potencial é confiável. Como assim confiável, Edson? Organismicamente, aquilo que eu sinto, digamos assim, é a melhor referência que eu tenho para avaliar uma situação que eu estou envolvido. O que eu sinto, como me atravessa, como isso está me tocando, é a melhor referência que eu tenho para eu avaliar se eu devo continuar ali, se eu não devo, se eu vou, digamos, reforçar isso, confirmar essa situação ou não, etc. Beleza. Vocês estão percebendo, quando o Rogers fala, então, de uma natureza humana, como ele fala, positivo, no sentido de confiável, ele está dizendo, olha só, eu vou pegar o primeiro trecho, a primeira página 104, isso. E primeiro parágrafo, quando ele fala, descoberta de que o centro da personalidade é positivo. Daqui a pouco eu falo de centro e de personalidade, que a gente nem explorou aqui, tá? Mas isso é para daqui a pouco. Vamos no positivo. Um dos conceitos mais revolucionários que se destacaram da nossa experiência clínica foi o reconhecimento progressivo de que o centro mais íntimo da natureza humana, as camadas mais profundas da sua personalidade, ou seja, aquilo que vai caindo quando as fachadas vão caindo, quando a pessoa no processo terapêutico, ela vai se permitindo se expressar, se permitindo se colocar, tá? Daqui a pouco eu vou falar dessas terminologias que ele utiliza para explorar isso. As camadas mais profundas da sua personalidade, a base da sua natureza animal, entre aspas. Já a gente fala disso aqui também. Isso aqui dialoga muito com o texto de 57. Tudo isso é naturalmente positivo. Olha o traço que ele dá depois. Ele dá um traço para explicar positivo, gente. Ele explica positivo. Ele explica o positivo. Ele fala, fundamentalmente socializado, e a gente já entendeu o socializado que ele falou antes no texto. Ele falou, socializado eu estou mais disponível para me relacionar. Joinha, joinha.
dirigido para adiante, ou seja, aberto à experiência, para um vir a ser, né, me disponibilizando mais. Racional, com uma capacidade de elaboração, de avaliação racional. E realista. Os fatos deixam de ser ameaças. Os fatos passam a ser acolhidos como eles o são. Tá. Essa perspectiva é uma perspectiva salutogênica. Ela não é uma perspectiva moral. Tá? Ou seja, essa perspectiva. Só que, tem um só que, né? Só que Rogers começa a falar de cultura logo adiante. E aqui, na minha compreensão, o Rogers, digamos, ele traz um aspecto muito mais moralista, maniqueísta e moralista. O que significa maniqueísta? Maniqueísmo era uma filosofia, era uma linha de pensamento milenar, sei lá, maniqueu, enfim, em que ele estabelecia que as coisas eram postas em contrários e em contrários excludentes, ou um ou outro. O maniqueísmo é isso, ou um ou outro. Então era bem ou mal, certo ou errado. Não tinha meio termo, ou 8 ou 80, ou enfim. Maniqueísmo nesse sentido. Aí vocês vão falar, mas calma aí, onde é que está esse maniqueísmo aqui? Se vocês forem observar o resto da página 104, o Rogers está justificando, seja utilizando a tradição cristã protestante, seja utilizando a psicanálise, ele está justificando o quanto a cultura, ele generaliza, dizendo que a cultura, e ele generaliza, ele não problematiza esse termo cultura, ele coloca simplesmente os valores sociais de modo geral, eles desconfiam do indivíduo. Porque o indivíduo ele traz um pecado original, porque o indivíduo, no seu id mais profundo, ele é um instinto selvagem, blá, 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 blá. O Rogers faz essa leitura e mais para frente, no primeiro parágrafo da página 105, ele vai... Cadê? Não, ou é aqui? Não. Ele faz essa leitura aqui e na página... Calma aí, gente, eu vou trazer... tá aqui. E aí ele vai voltar a resgatar a cultura. Já te passo a palavra, viu, Ludmila? Só para não perder o fio da meada, porque, gente, isso aqui parece simples, né? A natureza humana é positiva e pronto. Ou desce-se o porrete, ou se aceita, né, como um fato religioso, sagrado. Rogers, do alto né, declamou, enfim, né, como uma voz da verdade que a natureza humana é positiva. Nem uma porra, nem outra. Enfim, nesse sentido, se vocês forem à página 115, que é o final dessa discussão, sobre a descoberta do centro da personalidade é positiva, é nesse trecho que ele volta a resgatar a cultura. Depois do trechozinho no início da página, da passagem da senhora Woke, ele fala, nesse ponto, embora reconhecendo que sua impressão vai contra o que ensina a cultura, ou seja, ele resgata, olha, a cultura é má, mas a minha turma é legal, como dizia o Legião. A minha turma dos indivíduos é legal, mas a cultura é má, né? Sente-se obrigado a dizer que o futuro de si mesmo não é mau, nem terrivelmente defeituoso, etc, etc. Gente, a gente vai encontrar nesse trecho ele, digamos, trazendo uma perspectiva moralista ou moral, se vocês preferirem, quando ele faz a discussão de cultura. E entre nós, o Rogers não teve uma apropriação de cultura na sua complexidade para fazer esse tipo de discussão. O Rogers faz uma leitura muito simplória, uma leitura muito branco ou preto, 880, onde a cultura é algo ruim, é algo que desconfia do indivíduo, e o indivíduo é algo que traz em si uma capacidade de confiança, de etc, etc. Nesse sentido, a gente precisa contextualizar. O Rogers não tinha que dar conta de tudo. O Rogers, ele tinha limites nessa discussão cultural, é só a gente perceber o quanto a gente não vai encontrar em textos do Rogers uma discussão mais profunda, por exemplo,
Vamos lá, alguns exemplos. Sobre o poder pessoal, quando ele discute política. A discussão dele de política é uma discussão focada no indivíduo. O indivíduo cria, digamos, um imbróglio, uma postura de revolução, de contestação, mas essa discussão de política, por exemplo, sobre o poder pessoal, é uma discussão baseada na tendência atualizante. Vão lá no último capítulo de Sobre o Poder Pessoal, que vocês vão ver. Ele faz uma série de intervenções sobre espaços institucionais. No final, ele está discutindo a tendência atualizante. Quem fez recentemente, na página do Conexão Formativa, quem traz essa discussão brilhante para a aula inaugural do curso de formação, deem uma olhada lá, e a aula de abertura do Yuri Salles, professor Yuri Salles, lá do Ceará. Brilhante, ele faz uma alusão à política na ACP, né? E aí ele resgata Rogers, ele traz essa discussão que eu estou trazendo aqui de uma forma muito rápida. Gente, tentando amarrar a minha reflexão, quando a gente fala... Eu não entrei no mérito ainda de centro, de personalidade, de natureza humana, tá? São outras coisas. Quando a gente fala que a natureza humana é positiva, ou quando Rogers fala isso, ele, de modo geral, ele está falando numa perspectiva salutogênica. É uma natureza que deve ser confiável. É uma natureza organísmica que, de alguma maneira, é o melhor ponto de referência. Só existe um momento em que isso vira moralismo, quando ele traz a cultura para a discussão. Porque aí, nessa hora, ele cria uma coisa que é: ou a cultura é ruim, o indivíduo é bom. A cultura distorce o indivíduo, e isso, de alguma maneira, cria todo um problema. Um problema porque a gente vai criar a situação de que, ou a gente pode fazer uma leitura de que o indivíduo é essencialmente bom. Aí vocês sabem o que isso vai acontecer? Lá no início dos anos 1980, e agora eu vou fechar a fala para Ludmila e Fernando falarem, lá no início dos anos 1980, já ouviram falar do Rolomei, ou Rolomai, um teórico da psicoterapia e psicologia existencial? O Rolomei, ele vai entrar num pé de porrada com Rogers, por artigos, sobre a questão do mal. Muito interessante, sobre a questão do mal. E aí, qual é a discussão? O Rogers está dizendo, a cultura é má, o May. A cultura é má, o indivíduo ele traz um potencial positivo. E o May vai dizer para ele, Rogers, não dá para separar o indivíduo da cultura, filho. Ele está inserido no contexto cultural. E quer saber? Os teóricos, pois é, aí vai entrar nessa discussão, né, que o próprio Rogers diz, olha, eu nunca tinha mal li o Rousseau, né, mas o pessoal fez essa associação. O Rogers, muitas vezes, ele é questionado nesse sentido, com muita propriedade, o Rolomei faz esse levantamento, mas eu quero dizer também, como compreendendo, que o Rogers não tinha que dar conta de tudo. O Rogers ele fez a leitura a partir da sua perspectiva, né? Cabe a nós termos uma leitura saudavelmente crítica e atualizada para entender que quando ele fala da natureza humana como positiva, é adequado compreendermos isso no sentido de confiável organismicamente. Eu sou o melhor ponto de referência de avaliação para mim mesmo, na minha experiência, né? Ufa, vamos lá. Ludmila, falei um bocado. Beber água. Oi. Então, sobre esse assunto, eu tenho bastante dúvidas. Realmente, de fato, é uma polêmica, né? Lógico. E, assim, eu lembro que eu li uma entrevista de Rogers num livro que até a Márcia foi uma das autoras, praticando a abordagem centrada na pessoa, dúvidas e perguntas mais frequentes. Uhum. Lá, eles falam sobre essa entrevista que o Rogers deu para a revista Veja, em 1977, por um homem melhor. E nessa entrevista é feito nessa pergunta, uma das perguntas que fazem para ele,
que ele costumava enaltecer a bondade nas pessoas. Mas será que ele não estava deixando um pouco de lado o maquiavelismo e o espírito de competição que naturalmente existe em uma sociedade, o mal em si, né? E aí a resposta dele, se vocês me permitem falar, não é muito longa. Por favor. Ele diz: fui muitas vezes acusado de não compreender a maldade nas pessoas e levo a sério este tipo de crítica. Isso pode até ser verdade, mas cheguei a uma posição, não através de pensamentos passivos, mas através de meus contatos diretos com pessoas, tanto em terapia quanto em grupos, ou mesmo em salas de aula, nos quais percebi que, se confio plenamente em sua capacidade de se compreenderem melhor e ser mais autodirigidas, essas escolhem direções que são sociais e não antissociais, ou más. Dizem que com esse tipo de terapia, o indivíduo pode muito bem ser um melhor ladrão ou um melhor assassino. Isso diziam para Rogers, né? E para mim, essa é uma possibilidade bastante lógica, mas, de acordo com minhas experiências, isso simplesmente não acontece. Se ofereço a uma pessoa a possibilidade de se expressar, de buscar suas próprias direções, ela não escolhe ser um melhor ladrão ou coisa semelhante, mas procura seguir a direção de maior harmonia com seus companheiros. Foi essa a resposta dele, e eu vi essa entrevista no livro, né? Que tem, né? Sobre dúvidas e perguntas frequentes, porque, assim, eu tinha várias dúvidas e várias perguntas. E essa era uma das dúvidas, e eu lembro muito bem dessa resposta, quando você chegou nessa discussão, nessa polêmica que me fez recordar que eu levei essa polêmica para a sala de aula na época da graduação. Eu me lembrei dessa resposta, né, que ele deu. Inclusive, foi o que eu falei, né, sobre a discussão na polêmica, sobre não acreditar totalmente nesse ser de que todo mundo é bom, nessa fala dele mais positivista. Mas a resposta dele é essa, né, que se confia plenamente na capacidade das pessoas se compreenderem melhor e serem mais autodirigidas, essas vão escolher direções sociais e não antissociais ou más direções. Seria mais ou menos isso. Legal, Ludmila. Diga, Fernando. Opa, e aí? Então, tem um negócio que me encanta demais, né, no Roger. Eu acho que um dos pilares, na minha opinião, digamos assim, do sucesso mais perene ou sustentável do pensamento dele, da teoria dele, né, é a capacidade dele de ser um cientista realmente, de verdade, né? Aquele cara que ele, tudo que ele coloca, né, na minha opinião, está sempre se questionando se não existe alguma outra coisa, né? Tem um trecho aqui, que no meu caso, como é e-book, é página 159, né? Que ele coloca, então, em vez de procurarmos insistir em que esse processo serve para objetivos que temos em mente, né, por mais louváveis que possam ser esses objetivos, coloquemos a única questão que pode fazer realmente progredir a ciência. E a questão é esta: qual é a natureza desse processo? Quais parecem ser suas características intrínsecas? Que direção a direções adota? E quais são, se é que existem, os pontos de chegada desse processo, né?
Aí diz assim, quando Benjamin Franklin observa a faísca que saltava da chave presa na corda do seu papagaio, não se preocupou, felizmente, com a aplicação imediata e prática da sua descoberta. Ou seja, essa preocupação dele de não ter aquele pensamento da pesquisa, ele tem um pensamento da pesquisa básica, né, e não um pensamento da pesquisa aplicada, né, que pode nos trair, né, porque a gente está tão focado num determinado objetivo e a gente pode deixar passar observações que podem, né, demonstrar mais tarde ineficiência nas conclusões, né? Ou seja, ele tem esse interesse genuíno, né, nos fenômenos, né? Eu acho que assim ele tem um maior interesse pela pesquisa básica do que na aplicada, justamente para garantir. Ele está sempre se questionando, né? Tudo que ele coloca de uma maneira. Eu acho que a gente pode, por alguns, podemos dizer que seria uma humildade, né? Ou a gente poderia dizer grandiosidade, ou poderíamos dizer segurança interna, de que ele não está preocupado em garantir razão naquilo que ele está pensando. Ele está preocupado que aquilo que ele está pensando seja realmente algo sustentável, né? Não sei se tem como é que você vê isso aí, né? Ou como é que vocês veem isso aí, né? Deixa eu ver aqui mais um detalhe, podemos ver. Sei lá, ele tinha uma preocupação muito grande pela pureza das observações e talvez também porque ele valorizava tanto a experiência, e a experiência pode nos trair, porque a gente, né, pode não perceber coisas, ele está sempre puxando para que isso seja corroborado, né, cientificamente, né. E lá na frente também ele falou numa coisa que parece que seria talvez um indicador de sucesso ou insucesso de uma terapia. Veja se é isso, né? Quando ele fala que, quando ele percebe um aumento de atitudes positivas ou uma diminuição das atitudes negativas, que isso também traria essa indicação, né, de uma evolução, né? Eu acho que é isso. E outro detalhe também, que não sei se faz sentido, né? Ele também ele sugere a busca dos nossos instintos, né? Como ele sugere nos animais que agem mais verdadeiramente seguindo os seus próprios instintos. Não sei se a gente puxasse um pouco mais de nossos instintos e abrisse um pouco mais de mão dessas nossas não percepções, mas daquilo que os outros pensam ou deixam de pensar daquilo que a gente está fazendo. Enfim. Eu quero dialogar com vocês, se ninguém o pessoal está bem mais quieto, né? Hoje. Além do grupo, está um pouco menor hoje, né? Enfim, mas vamos falar. Diga, Lilian, diga. Então, tem aquela questão do homem nasce bom e a sociedade que corrompe, né? O filósofo que falou isso, né? Rousseau. Então, eu queria saber até que ponto o Roger despreza isso, né? O Rogers, assim, antes, como é uma resposta rápida, e aí eu quero dialogar com o que Ludmila e Fernando colocaram, acho que bem legal. O Roger, nesse artigo sobre a natureza humana, né, ele fala logo na primeira e segunda página, dizendo, cara, eu estudei muito pouco o Rousseau, eu estudei para fazer um concurso, e mesmo assim, não lembro agora, tal. Então, quem está fazendo essa associação, beleza, mas eu, enfim, em nenhum momento nem li Rousseau para isso. Ele mesmo fala, ou seja, nunca foi uma base para ele. Sim, para ele, ok. Nesse artigo tem isso. Tá. Diga, Daniela.
Depois eu falo. Não, é só para poder também falar um pouquinho a respeito o indivíduo positivo, né? A sociedade que... Ah, esqueci agora a palavra. É assim, o Roger estava focando muito no indivíduo, né? No organismo, nele, naquela individualidade, não na sociedade. Porque uma coisa é o indivíduo em si só, né? Ele ali, de repente, como a gente está falando, tirando essas camadas, né? Ele se libertando e tudo mais, a partir da confiança daquele processo, que tem até um ponto que fala da confiança, né? Que quando a pessoa ela se sente aceita, né? Então ela vai descascando essas camadas. Outra coisa que não é uma questão na qual o Roger traz aqui, que é o convívio, né? De diversos indivíduos. E, de repente, dentro dessa perspectiva de um convívio social, de um indivíduo com o outro, é que pode despertar, né? Essa visão negativa do sujeito, né? Porque a partir dessa troca, né? E a sociedade no todo não vai ser aceitadora, né? Não vai confiar na pessoa, como na relação terapêutica, que dentro da perspectiva de Rogers, nós somos treinados, né? Para isso, então acho que ele está focando muito nessa questão do indivíduo, não que em outros pontos, em outras perspectivas, né? Como foi dito, que não tem como separar uma coisa da outra, porque a sociedade, né, ela é feita a partir do indivíduo, né, com outros indivíduos, mas dentro da relação terapêutica, dentro dessa questão da ACP, que Rogers traz, ele traz do indivíduo, né, como pessoa, como seu organismo, e dentro disso que eu pude entender que é essa positividade, não como um todo, né? Não. Diga, Pamela. Quando a gente continua o capítulo, né, a partir dessa parte, aí ele vai falar sobre a liberdade, né? A quebra de padrões e sobre se viver, né? Sentir o seu próprio organismo. E eu acho interessante que no finalzinho da página 118 ele diz assim: já as reações de alguns dos meus leitores. Quer dizer que o resultado da terapia é apenas tornar um homem um organismo humano, um animal humano? Quem o controlará? Quem o socializará? Ele irá rejeitar todas as suas inibições? Será sido simplesmente libertada a besta, o ídolo homem, justamente levando em consideração esse homem mau, né? E aí ele vem dizendo no finalzinho, né? Na terapia, o indivíduo torna-se verdadeiramente um organismo humano, com todas as riquezas que isso implica. Ele é realmente capaz de se controlar a si próprio, né? E está incorrigivelmente socializado nos seus desejos. E isso não é a besta do homem. Apenas existem homens no homem e foi esse que conseguiu libertar. Então, realmente, quando ele, né? Aquela liberdade do indivíduo de ser ele mesmo. E aí ele traz um pouquinho desse conceito de bom ou mal, né? Porque se eu vou libertar esse ser e eu tenho aquela visão de que esse ser é ruim, né? E ele traz um pouquinho aquele conceito da psicanálise mesmo, né? Da questão de será simplesmente libertar da besta, o ídolo, o homem? Então, se eu tenho essa visão, não é o ser humano que eu vou libertar. E sim ali um conceito, né, irracional, mal. Mas se eu acredito no lado positivo do ser humano, no sentido de acreditar na potencialidade que ele tem, eu vou libertar o homem para ser ele mesmo, para ser aquilo que ele é. Então, esse pedacinho, eu grifei ele aqui de todas as maneiras possíveis, porque eu acho que é a coisa mais nítida de um processo terapêutico, e querendo ou não, eu acho que é um pouquinho mais nítido desse processo do positivo, que o Roger diz sem tocar lá nas questões da sociedade, né? Se só ficasse nesse pedacinho, estava tudo bom. Facilitava muito na gente, né? Mas esse pedaço desse texto eu acho que é o mais lindo do capítulo inteiro, essa parte, né? Então, gente, nossa, quanta fala legal, hein?
Aí depois vocês não querem que eu fale muito, pelo amor de... Ludmila, assim, achei muito legal você resgatar essa entrevista para as páginas amarelas da Veja de 77, que o Marcos, a Estéreo e a Márcia utilizaram no livro. E se você observar, o trecho final que você leu traz uma coisa que o Rogers não nega. O Rogers ele tem uma leitura, uma compreensão sobre si, em que ele está dizendo, gente, eu não vou negar que eu sou um otimista. Eu não vou negar que em algum momento o que eu espero, ao confiar na capacidade da pessoa se autorregular, é que ela possa oferecer, o que ela possa fazer uma escolha que, inclusive, seja a mais adequada socialmente. Isso sou eu que estou falando. Observa que quando ele faz a discussão no final do trecho sobre ser um melhor ladrão, ou ser um melhor... e aí ele fala, olha, mas na minha experiência eu não tenho observado isso. O que está na discussão aí? É justamente uma expectativa social, uma expectativa do que se espera do outro, e que o que se espera do outro é sempre algo que seja adequado socialmente. É nessa hora que a gente vai encontrar... Gente, a gente não precisa negar que o Rogers é otimista. Eu acho que, sabe, é muito de boa, né? E quer saber? Eu acho que é legal, né? Que é legal isso, nesse sentido, né? Eu não sei, Amanda, eu acho que você quer falar isso, a mãozinha levantada, achei ela massa. Eu lembrei da mãozinha, mas eu vou... Pronto, não, beleza. Não, beleza, Amanda, depois a Daniela. Então, me parece que essa é a questão da discussão, que é, se a pessoa é livre absolutamente para fazer as suas escolhas, e se de alguma maneira... Olha só o curto-circuito, eu desenvolvo esse curto-circuito no meu livro, né, na minha dissertação. Se essa pessoa ela é livre para fazer as suas escolhas, e ao mesmo tempo ela toma como ponto de referência a sua experiência organísmica, e que muitas vezes ela vai na contramão da cultura, como é que a gente pode garantir que ela, de alguma forma, vai se adequar ao que a cultura espera dela? Gente, a nossa cultura, e o Roger sinaliza isso nos últimos textos dele sobre o homem do futuro, a nossa cultura nos adoece. Se a nossa cultura nos adoece, muitas vezes há um sentido de atualização, e eu diria até de formatividade, isso um conceito que a gente vai, enfim, conversar em outro texto, um jeito de ser, mas a tendência atualizante, muitas vezes, envolve conflito. Já pararam para pensar nisso? Envolve rompimento. Envolve denunciar. Vamos pegar a própria condição da mulher numa sociedade machista, patriarcal, blá, 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 que para o Rogers isso não era um problema, ele era homem. Ele era, enfim, e que muito do que foi conquistado foi a base de muita porrada, de muita contestação, de muita... Né, e isso era antissocial naquele tempo, naquele momento histórico. Isso era conflitivo naquele tempo, naquele momento histórico. Então, só para... eu tendo nesse trecho, viu, Ludmila, digamos assim, eu entendo todo o trecho, mas tendo digamos assim, ter um olhar diferente do Rogers no final dele, porque eu não tenho como garantir efetivamente se aquela escolha é uma escolha que eu quero que a pessoa tenha, na minha expectativa. Gente, a gente tem expectativa o tempo todo. E muitas vezes a gente traz expectativas sociais. Quantas vezes o pessoal que já atende aqui não recebe muitas vezes a família primeiramente para depois atender a criança ou adolescente, e a família chega com um monte de expectativa. E aí, como é que eu fico? Né? Muitas vezes é um nó, né? Que precisa de muita supervisão, né? O nó da terapeuta ou do terapeuta, eu estou atendendo para a família, eu estou atendendo a expectativa da família ou da criança, daquele adolescente, que muitas vezes, por uma questão de saúde, está denunciando conflitos, questões familiares extremamente complicadas.
E muitas vezes denuncia isso na base do comportamento agressivo, na base de um comportamento. Então, é muito interessante a gente, né, ter essa leitura um tanto crítica. Juro que eu vou tentar passar rápido. Né? Então é isso, eu acho que o otimismo do Rogers faz ele ter essa expectativa. E aí eu acho muito, muito fofo. Mas é isso só. É só fofo dele. Tá? Fernando, cara, muito interessante, você trouxe um trecho aqui que ele, na verdade, ele está dizendo, não me interessa ser utilitarista. Cara, isso é tão atual, isso é tão contra a cultura atualmente, porque muitas vezes o que a gente no curso de psicologia espera? A gente espera o como fazer. Nos cursos, a gente muitas vezes espera nas nossas graduações como fazer. E o Roger está dizendo, eu não vou atender essa galera aqui. Eu não vou dizer como fazer. Eu vou pensar mais a fundo o fenômeno da psicoterapia. Né? Então, eu acho, nossa, né? Eu concordo contigo, que, né, muito, muito legal esse trecho da página 87, viu? Está na página 87, para quem está com o livro. Outra coisa que você fala sobre a questão dos instintos, dos nossos instintos, é muito interessante porque isso mostra o quanto Rogers tinha uma pegada biologicista, evolucionista. A formação funcionalista dele tem uma forte pegada da teoria da evolução, da biologicista. Quando ele fala de natureza humana, quando ele fala de uma essência, ele está falando, no texto de 57, esse que eu vou colocar no grupo, sobre a natureza humana, ele está falando, ele está associando o ser humano como espécie, ele está ampliando espécie humana e compara com o leão, porra. Tem um trecho lá que ele compara com o leão, ele está colocando com características da espécie, ou seja, ele tem uma pegada da biologia que tem uma formação muito cara para ele. Ai, obrigado, Nathalie. Olha aí, pronto, já tudo muito show de bola, tá aí o texto. Obrigado, Nathalie. Obrigado. Então, e aí tem isso, né? A questão Daniela, quando você fala do foco no indivíduo, concordo contigo, e tem um detalhe, vamos aprofundar mais isso. O indivíduo era foco para a psicologia norte-americana como um todo, naquele momento. E esse indivíduo era um indivíduo modelar, o indivíduo que, inclusive, foi a base da noção de personalidade. Esse indivíduo modelar é o indivíduo tentando ser compreendido no seu, digamos assim, no seu parâmetro de referência. Por que a teoria a personalidade se torna uma categoria forte para a psicologia norte-americana? E todo teórico tinha que fazer uma teoria da personalidade, inclusive o Roger precisou. Porque, de alguma maneira, era quase como uma convenção para se entender o indivíduo, que era a referência para todos os indivíduos. Isso era a ciência da época. Quando a gente hoje fala mais de subjetividade do que de personalidade, é porque o mundo hoje é outro. A subjetividade também lida com o indivíduo, mas é um indivíduo singularizado, atravessado por várias interseccionalidades, configurado de uma maneira dentro de um contexto histórico, social, político, regional, de gênero, enfim, uma série de outros fatores, mas que não deixa de ser considerado na sua individualidade, né? É bem interessante pensar isso. Então, é muito legal quando você fala essa discussão do indivíduo, porque isso nos remete ao próprio lugar da personalidade. Esse indivíduo é base da noção de personalidade, né? Sim, concordo plenamente. E, finalmente, para fechar as minhas pontuações que vocês falaram, é isso, Pamela, o trecho que você trouxe, né, dessa parte final, aí, página 119 para 120, cara, é um nível radical de confiança do Rogers. Sabe qual é a questão que eu me faço? A gente dá conta de confiar no outro no nível que o Rogers confiava? De boa, de boa. Vamos fazer uma autorreflexão aí. No silêncio da noite, né? Eu fico imaginando, enfim, eu e o Rogers, e ele me perguntando, você confia mesmo no outro, filha? Você confia mesmo no outro, filho? Mas de vero. Ou é só uma coisa de fachada e na hora que a pessoa está agoniada eu me sinto, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que tirar essa pessoa desse lugar, né, de sofrimento, de agonia, né? Eu costumo dizer que nessa hora
um brega antigo, né? Que lá dos anos 70, eu vou tirar você desse lugar, né? Enfim, não esqueci o nome enfim. Rapidinho, Edson, te cortando, só para não perder aqui o Corta. pensamento, porque eu já levantei a mão, já até perdi, eu nego tanto assunto. E eu falo demais, vai. Pronto, não, é rapidinho que você falou dessa questão do Rogers de confiar, sabe? Será que a gente é capaz? Aí eu me lembrou de uns textos já passados, daqui também do livro, que Rogers diz, né, de você não julgar o outro nem em pensamento. Aí a gente fica pensando, será que a gente é capaz mesmo? Porque, assim, tudo bem, a gente pode estar ali mostrando, né, que não está julgando, que isso e aquilo, mas no pensamento está passando mil coisas. Então, assim, quando você fala, será que a gente é capaz de confiar no outro igual o Rogers? Aí eu falo, cara, aí eu penso, será que eu sou de fato capaz? Também aí eu me remeto naquele negócio de não julgar nem no pensamento, né? Não, Daniela, deixa eu te tirar desse lugar perigosíssimo que você está. Não! Você julga, eu julgo, todos julgamos. Vamos parar com isso. Sim. A gente julga, mas eu acho que a forma assim, radical dele falar, sabe? E a gente, tipo, claro que ninguém é igual, ninguém vai ser rogeriano, ninguém vai ser dessa forma. Mas me lembrou muito isso, porque assim, será que eu vou ser capaz mesmo de confiar? Aí eu falo assim, será que eu nem no pensamento vai passar sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu tentar dialogar com esse teu sentimento. Acho tão genuíno isso, acho lindo. Amanda, daqui a pouco você fala, eu acho que tinha mais alguém com mão levantada aí fala. Cara, a questão não é, quando eu estou numa relação de ajuda profissional, de eu estar pensando coisas que se pensam na minha cabeça. De eu estar pensando coisas do tipo, gente, essa pessoa está me trazendo isso. Nossa, mas eu nunca teria feito isso. Nunca teria feito isso. Sim, eu penso isso em alguns momentos. Tchau, Selma, valeu. Eu sinto isso em algum momento. Agora, eu vou compartilhar isso. Isso será facilitador? A primeira coisa esse espaço é da pessoa, não é meu. Então, e outra coisa, até que ponto eu falar disso será algo que vai ajudá-la a se sentir à vontade na relação? Muito pelo contrário, ela fala, que terapeuta mais fedapê, porra, fica me julgando aqui, eu venho aqui e ele fica... Né? Não, sabe? Então, eu acho que tipo assim, a gente acolher a nossa humanidade, isso faz parte da nossa pessoalidade. E sim, somos seres opinativos. Eu estou olhando para a tela agora e tem uma luz aqui na minha frente e eu julgo essa luz. Está forte, está fraca, e mexo aqui. Enfim, o tempo todo a gente está nisso. Outra coisa será que eu consigo estar com outra pessoa bancando que aquele espaço é dela? Eu acho que é isso. A confiança no outro eu banco estar com ela, digamos, legitimando, validando, dizendo, cara, não interessa o que eu acho ou deixe de achar, porque nesse momento o que está importando é o modo como você está lidando com o que você está trazendo e como isso, de alguma maneira, está te mobilizando e me atravessando e eu te ajudando a entrar em contato com isso que você está vivenciando. Agora, aqui e agora. É isso. Confiar no outro, basicamente é isso. Aí alguém pode falar, pô, é simples, né? E não é. E não é. Porque é isso. É isso que você falou. Às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala, eu não dou conta. Me dá um comichão e eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, Pois o grande desafio é a gente acolher que aquele espaço é um espaço disponível, voltado para a experiência do outro. Esse outro pode ser indivíduo, pode ser grupo, e que essa pessoa, esse indivíduo, esse grupo pode se apropriar desse espaço de uma maneira inteira. Enfim, caceta, falei muito. Amanda, diga, querida, você ia falar? Mais alguém ia falar e baixou mão? Vai lá. Não, enfim, acho que me senti contemplada. Na verdade, era exatamente refletindo essa concepção de ser positivo, porque eu até fui
o que a Daniela falou, eu lembrei de um trecho que eu tinha marcado da primeira vez que eu li Me Tornar-se Pessoa, mas é do capítulo 7, né? Que ele vai falar assim, eu fiquei tentando ouvir, logo no início do capítulo 7, lá na 145, eu fiquei tentando ouvir horas e horas e horas as gravações das entrevistas terapêuticas o mais ingenuamente quanto possível. Aí eu lembro que da primeira vez que eu li, eu botei assim, impossível. Escrevi do lado, como assim? Eu lembrei quando a Daniela estava falando, eu fiquei aqui procurando onde é que é. Mas, assim, esse ponto, na verdade, de tudo isso que a gente está discutindo, né, que eu acho muito rico e muito potente, né, vamos dizer assim, pensando nessa concepção de positivo, me veio desde o início essa compreensão da tendência atualizante. Eu até tentei voltar aqui, porque eu falei, não, ele fala da tendência no tornar-se pessoa, para ver se ele já estava, assim, um pouco... Ainda, que é um texto de 54, né, o capítulo 2, que eu até anotei quando falaste. Então é meio que na mesma época, então, que ele estava escrevendo isso aqui e tudo mais. Eu acho que também me veio como reflexão do outro curso, né, que é sobre os conceitos principais, que é do Conexão Formativa, e na última quarta-feira foi sobre tendência atualizante. E vinha um pouco dessa concepção. Aí, por isso que eu te perguntei no início, essa concepção de positivo, de repente, se isso é porque aqui ainda é 50 e ele muda isso futuramente, né, lá no jeito de ser e tudo mais, ou se é um positivo, um saudável, né, esqueci a palavra que tu usou, no caso em referência do indivíduo, e não nessa referência social, que talvez, aí pensando no conceito de tendência atualizante, quando ele fala dessa tendência atualizante, até lá no capítulo 2, ele está falando, ou seja, dessa necessidade de toda a vida orgânica e humana de se expandir, estender, se desenvolver e amadurecer. Eu não falei a página, né? Estou lendo a 40. Ou seja, a tendência de expressar e ativar todas as suas capacidades. Que eu não lembro também que trecho aqui, eu lembro já nessa terceira parte, ele fala de autopreservação, eu acho que é na hora do quando ele está falando da vivência do eu potencial, não sei, foi algum trecho que ele fala que também a tendência atualizante é um aspecto de autopreservação. Então, assim, quando eu leio Positivo, do Rogers, que talvez seja uma leitura minha, um atravessamento meu, não me vem mais refletindo desses conceitos todos, talvez como uma coisa muito fofinha, muito assim, né, otimista, tipo good vibes, nessa coisa meio, né, uma positividade tóxica. Não, todo mundo é bom e vamos lá, e tá tudo bem. Hoje em dia eu já consigo, talvez, né, pensando nessas articulações, ler como o que é positivo para o indivíduo. E aí eu fiquei pensando nisso que a Ludmila falou, botou, né, do trecho, ele está dizendo assim, de repente, para aquele indivíduo, o bom para ele, dentro de toda vida, das vivências, das experiências, do contexto socioeconômico, cultural que ele vive, né, que ele nasceu, que ele se desenvolveu, enfim, o crescimento, não sei se seria crescimento, enfim, é ser um bom ladrão, porque aquilo talvez, agora eu também estou tendo uns insights aí, né, nesse processo de socialização, já que é um processo de socialização de referência. Se eu entendi um pouco, né, que eu também estou tentando entender. É a referência da provação dos outros. Então, se ali na minha referência eu conseguir me tornar um ladrão melhor que os demais, também aqui a gente está usando um termo bem clichê. Se o meu ponto de referência, se a minha configuração, o meu mundo de experiências, ele está relacionado a, por exemplo, uma vida em comunidades dominadas pelo tráfico. Sim, é nesse sentido. Nesse sentido, qual é o parâmetro que eu tenho de sucesso? Sim. Qual é o parâmetro que eu tenho de realização? Aí eu fiquei pensando se, de repente, esse exemplo que ele dá lá na entrevista, claro que ali, de repente, por uma questão de época, se entra no clichê do ladrão, né? Como
Não se faz toda uma discussão do que a gente está chamando Pois de é, mal. porque de alguma maneira entra num maniqueísmo bem e mal, descontextualizado, desconfigurado. Na verdade, o maniqueísmo, ele é descontextualizado. Ele é desconfigurado. Ele é a partir do lugar de quem está falando. Roger está falando a partir de um lugar em que essas configurações complexas... Sabe qual o mais próximo que eu vi o Roger chegando dessa discussão? Quando ele fala do Paulo Freire, lá no Sobre o Poder Pessoal. E ele fala, o contexto social do Paulo Freire é absolutamente diferente do meu e eu não tenho ideia do que é aquilo. Ele fala isso, sobre o poder pessoal. É isso. Oi. Diga, na página 120, tem dizendo bem assim, eu acho que amarra isso daí, né? Diz assim, mas quando ele é plenamente homem, quando ele é um organismo integral, quando a consciência da sua experiência, esse atributo especificamente humano, funciona plenamente, pode-se ter, então, confiança nele. O seu comportamento é, então, construtivo. Nem sempre será convencional. Será individualizado, mas será igualmente socializado. Eu acho que é basicamente isso, né? De que nem sempre convencional. É dele, é da pessoa dele, do humano dele. Puramente isso. Perfeito. Estão percebendo o quanto, de alguma maneira... Fernando, você queria falar? Você tinha levantado. A Daniela continuou com a mão levantada. Não sei se ainda quer falar, Daniela. Eu acho que o Fernando saiu. Sim, ainda quero falar, porque... desculpa. É porque, não, assim, no decorrer da conversa toda, veio um pensamento, aí depois começaram a falar, eu me perdi, aí depois você falou outra coisa, aí me remeteu novamente ao meu pensamento inicial, aí vieram outros assuntos, eu falei outra coisa, e aí a Amanda falou, e você falou, e isso está, assim, muito latente. Que toda essa questão do positivo, da sociedade, me remeteu muito também naquela questão do Rogers, quando ele trabalhou com crianças problemas, né? E aí você falou agora, você falou das crianças, quando você vai atender, aí você atende primeiro o pai e depois vai ver qual é, de fato, a questão da criança, e você falou também da pessoa quando mora numa comunidade, enfim. E aí, não sei onde eu li, num livro, sei lá, alguma coisa, enfim, de Rogers, que ele fala em relação a essas crianças problemas que ele atendia, né? E que você vai ver, né, aquelas crianças que eram taxadas como problemáticas, que não é simplesmente, tem um problema, é uma criança difícil, mas também o contexto, né? Se ela está inserida num ambiente onde é hostil, onde não tem possibilidade dela mudar, né? Aquela forma dela ser, então, assim, se não tem um ambiente facilitador, um ambiente que seja favorável para aquele ser humano, então é a única possibilidade que ele tem de ser, entendeu? É a única coisa que é apresentada para ele. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar, porque me remeteu várias vezes em diversas falas fazer essa analogia. Perfeito. Acho que se complementa bem legal. Fernando, você quer falar, querido? Então, essa questão aí acho que um pouco do quanto ele acredita, né? Foi falado aí o quanto ele acredita no potencial, né? Acho que tem aqui um trecho, no meu é 175, mas não é, naturalmente não é no livro, em que ele vai falar nessa parte da entrevista, apesar da dificuldade que experimenta em traduzir, né? Ele vai falar da relação, da atitude do terapeuta em relação ao cliente. Aí ele fala assim, é muito simplesmente o sentimento que impele um ser humano para o outro. Sentimento que me parece ainda mais fundamental do que o instinto sexual ou os sentimentos familiares. É o interesse pelo outro suficientemente grande para que não se deseje interferir no seu desenvolvimento ou servir-se dele para fins egoístas. A satisfação
vem do fato de tê-lo deixado livre para crescer à sua maneira. Acho que me parece que é um extrato bastante forte, né, do quanto ele acredita nessa forma, né, de agir, de se relacionar, né? Eu acho que até, fiquei pensando até que, em alguns momentos, numa relação, principalmente terapêutica, o silêncio do terapeuta, às vezes, é mais importante do que uma fala despreocupada, uma fala sem cuidados, né? Para não interferir no movimento do outro, né? Para que a gente não abale, né, a passada do outro, sei lá. Pensei nisso aí, né? Perfeito. Para quem esse trecho que o Fernando acabou de ler está na página 97, tá? Quem tem é o primeiro parágrafo. É o interesse pelo outro, né? De um modo, eu até escrevi aqui com um interesse pelo outro de modo livre e respeitoso ao mesmo tempo. Perfeito. Acho que, não sei, eu tenho a sensação, a gente está começando a chegar no final do nosso encontro, que a gente tratou muito, mexeu muito nessa coisa da natureza humana positiva, enquanto aquilo que está por trás das camadas, da fachada, é confiável. Essa confiabilidade, né, na própria experiência, no próprio ponto de referência, e ao mesmo tempo sabendo não com cuidado, e aí eu trouxe muito isso, com cuidado da gente não entrar muito numa perspectiva mais moral, né, de certo e errado, de bom e mal, por conta dessa confiabilidade. E para isso, eu quero, assim, só para sinalizar uma coisa, está no capítulo 6, que talvez a gente vai explorar mais, né, mais para frente, quando ele fala que na página 134, né, a confiança no próprio organismo, que começa na 133, ele fala que o organismo é falível, a falibilidade do organismo. Ou seja, a gente vai se voltar para tomar como ponto de referência o próprio organismo, mas ele está dizendo, eu posso errar nisso. Só que a possibilidade de eu ajustar o meu rumo, né, de eu sentir que, putz, não foi a melhor escolha, é muito mais rápida, é muito mais efetiva quando eu tomo por base o meu ponto de referência, né, o organísmico e etc. e tal. Então é muito interessante também pensar isso, porque não é algo tudo ou nada, 880, né, branco ou preto, enfim, dos extremos. Acho que tratar o Rogers nos extremos é a gente matar, é não compreender o Rogers. E aí eu acho que talvez essa reflexão, pelo menos eu saio muito mobilizado com isso, é o quanto talvez eu tenha tentado trazer um pouco uma reflexão do Rogers, que não tem que ser nem colocado num lugar de nossa, ele é ele que diz que o homem é bom, né? Aquela associação com Rousseau. O Rogers não autoriza essa associação com Rousseau, né? Da natureza humana como boa. Ele não está falando de um moralismo nesse sentido, ele está falando de uma confiabilidade. No máximo, quando ele entra numa discussão com a cultura, ele realmente tem problemas com a cultura, a cultura que, de alguma maneira, desconfia do indivíduo, ele tem problemas, ele deixa claro isso. Né? Nos anos 70, ele vai colocar o meio acadêmico nessa discussão também, metendo a lenha no meio acadêmico, dizendo que não confiam, porra. Né? Enfim. Ok, mas de modo geral ele está entrando numa perspectiva muito que eu chamei de salutogênica, do positivo como confiável, né? E ao mesmo tempo a gente não precisa, porque a gente pode ter uma leitura moral, uma leitura de bom, pronto, tá vendo só como Rogers é ingênuo, Rogers enfim, não serve, ele é muito fofinho, etc. e tal. Também é uma leitura muito estereotipada, estigmatizada, e que a gente está muito acostumado, né? No meio acadêmico, principalmente, mas não só no meio acadêmico. Faz sentido para vocês? Como é que estamos? 10 horas, hein? Hoje rendeu a coisa, né? Eu acho engraçado. Diga, Dani, diga. Você falou como estamos, né? Chega assim, é engraçado porque há muita coisa, eu vou falar pela minha percepção, né?
Parece que eu leio, aí aquele negócio parece que não entra na mente, né? Ali não entrou, e aí quando o povo começa a falar, aí depois a gente lembra, aí no início ninguém quer falar nada. Aí quando todo mundo começa a falar, a gente vai Muito bom. lembrando aquilo, vai assim, como posso dizer? Vai lembrando e vai captando o que já foi lido e quer completar. Ninguém quer falar, mas depois... Muito bom. E aí depois, o meu pensamento, eu no início não queria falar, depois, acho que o tempo foi até pouco, teria até mais para falar, Não né? Por isso que a gente tem que ter um novo encontro ainda sobre esse conteúdo da terceira parte. Então, as pessoas que a gente mal tocou, mal triscou na coisa da processualidade. A coisa da processualidade, a relação, olha só, tornar-se pessoa, a gente não explorou isso, tornar-se pessoa, que é muito do capítulo 6, né? E a relação entre processualidade e essa própria condição de essencialidade. Rogers traz essa noção, e essa noção ela também traz o seu viés de problematização, principalmente quando entra em relação com o tornar-se, com a processualidade. Calma aí, é processual ou é essencial? Que porra é essa? Não sei. Acho que a gente pode discutir isso no próximo encontro. Inclusive, eu sei que a gente já está bem apertado, que tem uma parte aqui que é até do capítulo 6, que é do processo de tornar-se por trás das máscaras. Vou falar assim o subtítulo, porque como eu estou com o livro da capa azul e também tem um PDF aqui impresso que não tem números, não está batendo com um de vocês. Mas, assim, para tentar situar vocês, que é uma uma das entrevistas, né, que a pessoa fala assim, em algumas vezes me surpreenderia atacando uma ideia em que realmente acreditava quando via que a pessoa envolvida ficava bastante insatisfeita se eu não o fizesse. Aí ela vem e fala, em outras palavras, eu simplesmente não era nunca. Esse eu simplesmente não era nunca, eu achei assim, bem forte, sabe? Dessa capacidade da pessoa no processo, né, de tornar-se pessoa, dela poder se perceber dessa forma, que ela só vivia praticamente para agradar os outros e não era ela mesma, entendeu? Então, por isso, concordo com você que a gente falou muito pouco. Perfeito. Tem muitos pontos interessantes. Para identificar aí, a Daniela está falando a página 123, para quem tem a edição física, né? Está aí na metade da citação, metade quase inferior, em outras palavras, enfim, perfeito, é isso mesmo. Gente, temos um encontro, bora descansar agora, bora jantar, fazer alguma coisa. Daqui a 15 dias a gente se encontra, então, foi um prazer, viu? Adorei esse encontro hoje, foi quente como, enfim, como deve ser. Tá bom? Tá ótimo. Valeu. Diga, Lília. Só mais uma coisinha. Como eu não li, mas eu saboreei tanta coisa aqui, que agora a minha leitura vai ter tanto sentido, então eu não vejo a hora de pegar tudo isso. Eu fiz muitas anotações aqui, enfim. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Valeu. Gente, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Até mais. Tchau. Deixa eu parar de gravar, né? Boa noite, pessoal. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.